Aproveitando aí esse clima de Copa do Mundo, que tal a gente falar um pouquinho aí sobre a CBF, sobre o STJD? Será que a CBF é um órgão público? Será que o STJD faz parte do Poder Judiciário do Brasil? Bem-vindos a mais um Diretos de Direito e vamos aproveitar aí esse clima de futebol, de Copa do Mundo, para falar um pouquinho sobre a própria CBF, sobre a Seleção Brasileira, sobre o STJD e deixar também aí a nossa boa sorte para a Seleção Brasileira. Amanhã tem jogo de quartas de final, Brasil e Bélgica, vai ser um jogaço de bola e se der tudo certo aí a gente vai passar para frente, vai pegar a França e depois vai pegar a Inglaterra na final e vai ser campeão. Antes de falar propriamente do assunto de hoje, eu queria deixar só um recado, um convite rapidinho. Dia 9, 10 e 11 estará acontecendo um ciclo de palestras jurídicas na Faculdade Unicamp de Campo Mourão, e eu fui convidado para ministrar uma palestra. Eu vou falar sobre corrupção e empatia no dia 10 de julho, às 19h30, lá no campus da Faculdade Unicamp. E quem for então da região de Campo Mourão, né, no centro-oeste do estado do Paraná, vai ser muito bem-vindo. A inscrição vai ser mediante a doação de 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite, e vai ser expedido o certificado aí com 5 horas aulas para quem comparecer nas três noites de palestras. Dito isso, vamos falar um pouquinho então sobre, primeiramente, a CBF. Muitas críticas são feitas à CBF, principalmente sobre os gastos de Copa do Mundo, os gastos que a CBF tem com a seleção, sobre a arrecadação da CBF, né? A CBF, se eu não me engano, aí no ano de 2016, ela arrecadou mais de 500 milhões de reais, e muita gente faz algumas críticas, às vezes infundadas. Poxa, tanto dinheiro, podia ser aplicado nisso, podia ser aplicado em educação, em saúde, pra que fazer isso, pra que fazer aquilo? Então vamos desmistificar uma coisa. A CBF não é um órgão público. A CBF ela é uma associação civil de direito privado. A CBF ela não recebe dinheiro, verba pública do governo federal, ela não recebe isenção de imposto, nada. A CBF é como se fosse uma empresa. Ela é uma sociedade sem fins lucrativos e o que ela arrecada? Ela arrecada basicamente de patrocínio. Toda vez que você vê uma camiseta da seleção numa das propagandas aí das grandes marcas, Coca-Cola, Itaú, Guaraná Antártica, essas marcas estão pagando para usar o direito de imagem da seleção brasileira, que pertence à CBF, e o grosso desses 500 milhões, aí, cerca de quase 80%, vem desses patrocínios. Há também dinheiro que é arrecadado das televisões, né, porque a CBF ela vende o direito de transmissão dos jogos. Também tem uma pequena parcela que vem das outras confederações que são associadas a elas, e aí algumas pequenas parcelas aí de bilheteria dos jogos e coisas nesse sentido que são menos de 3, 2% de todo o bruto. Então, repetindo, a CBF ela não é um órgão público. A CBF é uma sociedade civil voltada para a finalidade de desporto. A nossa Constituição Federal, ela garante a autonomia dessas entidades que vão organizar as atividades esportivas do Brasil. Então tem a CBF, tem a COB, tem a do basquete, a de vôlei. São associações civis e essas associações elas são formadas por quem? Por membros. E os membros da CBF são os clubes de futebol da primeira divisão e as federações estaduais. Vamos explicar mais ou menos de baixo para cima que talvez as pessoas consigam entender melhor. Imagina que você tem lá surgindo ali no começo do século passado os primeiros clubes de futebol. Surgiu um clube ali em São Paulo, surgiu outro em São Paulo, surgiu um em Campinas, e aí eles começam a marcar joguinhos entre si e tal, e de repente eles falam, poxa, a gente podia fazer um campeonato. Para você organizar esse campeonato, ficaria muito chato ficar na mão de um clube ou de outro clube, ou contratar uma empresa de fora para fazer isso. O que eles fizeram? Esses clubes, eles criaram uma associação, que seria a Federação, por exemplo, Paulista de Futebol, e eles são os membros sócios dessa federação. E entre eles vão criar uma diretoria, vão eleger alguns, do clube tal vai ser o presidente, clube tal vai ser o vice, clube tal vai ser o tesoureiro, e você cria o quê? Uma federação que vai organizar ali aquele campeonato. Como cada estado foi criando a sua federação, surgiu a ideia então de você, poxa, vamos fazer um campeonato nacional. Os primeiros campeonatos eram mais tipo Rio contra São Paulo e tal, mas aí foi crescendo, o Sul, o Minas Gerais, o Nordeste, aí você criou o quê? Você criou uma confederação. Então a CBF, ela é uma confederação, ela é uma associação de federações estaduais, que é uma associação de clubes. Como a CBF, ela também organiza um campeonato diretamente com os clubes, esses clubes que pertencem à primeira divisão são considerados também afiliados da própria CBF. E a CBF, por sua vez, ela é o quê? Ela é associada de uma confederação sul-americana de futebol, que é associada à FIFA. A FIFA, assim como a CBF no Brasil, também é uma entidade de direito privado, só que se rege lá pelas regras
Vegas da Suíça, que é onde fica a sua sede. Como a CBF é uma associação sem fins lucrativos, isso significa que toda essa arrecadação, você pagando todas as taxas, todos os custos de manutenção dela, ninguém vai lucrar, ninguém vai embolsar aquele dinheiro, não pelo menos diretamente. O que acontece? Como a CBF é uma associação civil, ela pode optar por remunerar ou não os seus diretores. Então, hoje a CBF, ela remunera sim os seus diretores, seu presidente, seu vice-presidente, seus conselheiros e tal, e são salários muito bons. Mas a gente não pode falar nada, a gente não pode dar pitaco, ela pode escolher o salário que ela quiser, né? Os salários desses diretores, claro, vão ser tributados, vai pagar imposto de renda, tudo, mas ela pode falar, se vai ser 100 mil salário, se ela puder pagar 100 mil, são as regras de livre mercado. A CBF é uma entidade privada, ela arrecada com isso e ela gasta do jeito que ela bem entender. Se você acha que ainda a CBF arrecada muito, eu diria que não. Apesar do nosso país não ser um país muito rico, a nossa seleção brasileira é uma seleção extremamente valiosa e é detentora de 5 títulos mundiais. Então a marca da seleção brasileira, ela é valiosíssima. Mas, mesmo assim, a federação, por exemplo, da Inglaterra, ela arrecadou quase 1,5 bilhão de reais no ano de 2016. Em segundo lugar, com aproximadamente 1 bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão, vem a Federação da Alemanha. Depois tem a Federação da Itália, depois a Federação da França e o Brasil é apenas o quinto que mais arrecada. Não apenas o quinto, é uma boa colocação, mas para quem tem a seleção mais valiosa e mais vitoriosa de todos os tempos, até que ela não tá tão bem colocada nesse ranking de arrecadação, não. Aí muitas pessoas podem se questionar, poxa, mas e para a Copa do Mundo não teve investimento público? Você falou que a CBF não recebe dinheiro público e tal. Olha, a CBF, ela não recebeu dinheiro público. Quem recebeu dinheiro público, eventualmente, foram estádios, foram prefeituras, de repente um estádio pertence a uma entidade privada, ela deve ter feito acordos, deve ter feito termos, e esse investimento foi feito em infraestrutura, de repente aí nos estádios. Esse investimento de infraestrutura, ele não foi repassado à CBF, ele foi feito diretamente pelo governo federal, foi uma promessa que o governo brasileiro fez para ajudar a trazer a Copa para cá, e é uma coisa que acontece praticamente em todos os países que sediam a Copa do Mundo. Claro que isso não exime de críticas, né? Já tem obra que não foi feita até hoje, né? Talvez exista muita corrupção dentro da CBF, a gente não sabe, é bem provável que haja, mas aí o nosso governo brasileiro também é extremamente corrupto e a gente sabe que um monte de coisa não foi feita, um monte de coisa nunca vai ser feita, essas obras foram superfaturadas e quem pagou a conta foi o povo brasileiro. E para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre o STJD, porque é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo. E aí a gente vê às vezes, poxa, foi entrado com alguma ação e recorreu, apelou pro STJD, teve efeito suspensivo, não teve efeito suspensivo, vai entrar com uma ação no STJD e tal. Ele se assemelha muito ao nosso Poder Judiciário, mas o STJD não pertence ao Poder Judiciário. Os juízes, os auditores e o pessoal que faz parte do STJD são funcionários de uma empresa privada, porque o STJD nada mais é do que um departamento da própria CBF. A natureza jurídica do STJD é de uma corte arbitral. É por isso até que a gente não fala mais juiz de futebol, a gente fala árbitro de futebol, né? Eu ainda vou fazer um vídeo específico para falar sobre arbitragem, mas a arbitragem basicamente é algo que você não é obrigado a aceitar a arbitragem, mas como você é um clube, você quer participar daquele torneio, você se filia àquela federação e você acaba assinando ali contratos de exclusividade, de aceitar que árbitros, né, que uma corte arbitral, que no caso é o STJD, vá julgar os seus casos. É uma estrutura que imita, sim, a estrutura do Poder Judiciário, né? Tem procuradores, tem pessoas ali que estão investigando e olhando para entrar com ação, pedir a punição e tal, mas, voltando a falar, trata-se de uma entidade privada sem fins lucrativos e que não está sujeito ao Poder Judiciário. Então nem a CBF está sujeita ao governo federal e nem o STJD está sujeito à Justiça Comum. Então é isso, esse vídeo foi rapidinho só para tirar essa dúvida, era uma dúvida, por exemplo, que eu, quando comecei a faculdade de Direito, cheguei a perguntar para o professor, e o STJD aí, como é que fica e tal, e ele me explicou mais ou menos o que eu falei para vocês hoje. E se você quiser saber como é que funciona a Justiça do Brasil, como se organiza o Poder Judiciário no Brasil, eu também já fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui para vocês, e vocês podem tirar as dúvidas sobre essa organização aí do STF, STJ, TJ e tal. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou aí, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você tiver interesse e puder comparecer à palestra que eu anunciei no começo do vídeo, vá. E a gente se vê no próximo vídeo.